Fala pessoal, estamos aqui no Fala Digital e hoje vou receber um caboclo muito especial. Meu nome é Denis Santos e estou recebendo hoje João Paulo Santos. Podemos ser até primos, né, João Paulo? É isso aí, Possivelmente, se a gente for investigar, tem coisa aí. Sim, com certeza. João Paulo, tirando as brincadeiras, obrigado por estar participando aqui conosco desse episódio para a gente falar sobre gestão de frota, logística e, claro, falar um pouco da sua trajetória, da referência que você tem trago para esse segmento durante toda a sua carreira profissional. E para a gente iniciar, quero ouvir um pouco mais de você. Fala aí para o público. Então, Denis. Se apresente. Olá, pessoal. Meu nome é João Paulo Santos. Trabalho com gerenciamento de frotas desde 2009. Mas antes de iniciar aqui, né, eu quero agradecer você, Denis, pelo convite, né, que você está me proporcionando de estar aqui participando, né, desse bate-papo aqui sobre gerenciamento de frotas. É algo assim que eu vivencio já há algum tempo e é algo que eu gosto, né, que eu aprendi muito sobre isso. E para mim está sendo uma oportunidade muito boa de estar aqui compartilhando o meu conhecimento, conversando com você sobre o tema. Isso para mim estou muito feliz por essa oportunidade aqui hoje. Fico feliz também pelo convite ter sido aceito e a gente está aqui fazendo esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Sim, mas antes certeza. de começar a explorar um pouco mais da sua trajetória, sua vida, quero fazer um brinde. Opa! Agradecimento aí ao nosso episódio, com a nossa canequinha especial, que inclusive eu achei que ficou bem bonita. Ficou muito bonita. Água tá geladinha? Geladinha, top. Então, tá bom, tá confortável? Confortável. Então vamos lá. Tudo Você certo. nasceu onde, João, inclusive? Você é daqui de Uberlândia? Sou de Uberlândia, nascido aqui em Uberlândia. Em 1981, não vou falar a minha idade, né? Tô com 44 anos. Tem gente que tem problema com isso. Não tem problema. Não tem problema. Eu acho que é bom a gente ter cada dia mais experiência de vida, Sim, né? Com Sabedoria. certeza. Bom, nós somos em 4 irmãos, né? Eu sou o único que nasci aqui em Uberlândia, né? Meus irmãos e meus pais são de Uberaba. E por uma oportunidade que meu pai teve, eles mudaram para cá. E eu nasci aqui em Uberlândia, criado aqui, estudei aqui e trabalho aqui. Viu a cidade se desenvolver bastante. Sim, vi a cidade se desenvolvendo. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas aqui de Uberlândia. Iniciei a minha carreira em gerenciamento de frotas numa grande empresa aqui em Uberlândia em 2009. Legal. É uma cidade assim que eu tenho um apreço muito grande e eu gosto muito de morar aqui em Uberlândia. Construiu toda a sua trajetória aqui mesmo. Sim. Sim, Uberlândia é uma cidade muito próxima, dá muita oportunidade. Costumo dizer, inclusive, por ser uma cidade universitária, todo mundo que vem e saboreia, a possibilidade de ficar é grande, né? Por isso que a cidade tem crescido bastante. Sim. Mas é porque o pessoal, principalmente que vem de cidades maiores, como BH, que é uma metrópole, e tem toda a metrópole no Brasil tem a dificuldade, né? Mobilidade urbana, aquela dificuldade no trânsito. Então, vê que aqui ainda a gente tem uma qualidade de vida muito interessante nesse sentido. Além da organização urbana e tudo mais, né? Te traz uma qualidade de vida legal. Sim. Mas falando um pouco aí da sua trajetória, como que você iniciou esse caminho profissional na gestão de frota? Você fez alguma faculdade nesse sentido ou não? Você estava... Me conta aí, eu estou curioso para saber como que foi o início disso e como que despertou esse carinho, esse amor que você tem pela profissão. Então, Denis, eu vou falar um pouco da minha formação, né, contextualizar para vocês, até para você ter um entendimento, né? Eu tenho formação técnica em telecomunicações e eletrônica, Legal. Sou graduado em administração de empresas, tá? E tenho uma pós-graduação em logística empresarial. E eu trabalhava em uma empresa aqui em Uberlândia, onde eu era da parte técnica, tá? De telecomunicações. Uhum. E eu estava finalizando o meu curso de administração de empresa. E eu já estava decidido que eu estava decidido em estar migrando a minha área de atuação. E com isso, ou seja, eu recebi uma proposta dessa própria empresa. Um coordenador me chamou na sala dele em 2009. Legal. Falou assim, João Paulo, nós temos uma oportunidade aqui. Você quer estar mudando, né, de área, de setor? Eu falei, não, eu tenho interesse. Falou assim, a área de atuação, nós precisamos de uma pessoa para atuar na área de gestão de frotas. Você topa o desafio? Aí eu pensei e falei assim, ó, José Eduardo, eu vou pensar e depois eu te dou o retorno. Uhum. E eu pensei direitinho, analisei, conversei com a minha esposa, eu tomei a decisão e assumi esse desafio.
para mim, assim, foi muito novo, Dentes, porque eu não sabia nada, sabe, sobre gerenciamento de frotas, não tinha nenhum entendimento, como se diz, né? Eu caí de paraquedas ali, mas eu assumi, abracei a oportunidade e fui adquirindo conhecimento, sabe? Conversando com pessoas, fui fazer cursos, sabe? Você levou quantos dias para tomar essa decisão? Ó, eu levei 3 dias. 3 dias. Em 3 dias eu... Dormiu pouco essas noites. Isso. Foram 3 dias assim que eu tomei a decisão. Falei, não, eu vou aceitar esse desafio. E até então você já era graduado ou você estava cursando sua graduação? Eu estava finalizando a minha graduação. No final de 2009 eu já ia finalizar a minha graduação. Maravilha, porque você falou que tem uma pós-graduação em logística. Isso. A pós-graduação eu fiz recentemente. Tá? Ah, perfeito. Eu finalizei ela o ano passado. Entendi. Tá. Mas a pós-graduação, na teoria e na prática, você fez quando você aceitou esse convite? Sim, foi. Ali você aprendeu quase tudo. Ali eu aprendi. E ali, Denis, aceitando esse desafio, ou seja, saindo da operação de telecom e assumindo essa parte de gerenciamento de frotas, eu comecei a atuar, né? Eu fiz uma análise, ou seja, da área, do setor, entrevistei pessoas e o que poderia ser melhorado, né? Na época eu tinha um colega lá que eu tenho ele como meu tutor, né, de início, né? Entendi. Onde eu conversava muito com ele, me passou muitas dicas. E assim eu fui aprendendo sobre gerenciamento de frotas e fui gostando muito, sabe, de estar atuando nessa profissão. Uhum. E você começou como analista? Não, eu comecei como assistente. Comecei legal. como assistente logística. Inclusive, para trazer lucidez para todos que vão assistir esse conteúdo, me explica as hierarquias dentro de uma gestão de frota, de uma grande empresa, por exemplo, de telecomunicação, possivelmente tinha centenas de veículos. Então, o desafio de vocês era gigantesco. Isso, era Quais são as hierarquias? Só para a gente ter entendimento, para quem queira entrar nessa área, entender quais são os degraus, assim, que são as possibilidades de carreira. Então, nessa empresa em que eu atuava, Denis, realmente tinha muitos veículos, tá? Eu entrei como assistente de logística. O meu setor, ele tinha um coordenador operacional, onde eu reportava para ele, sabe, os resultados, as ações, né? E também, ou seja, nessa empresa, porque lá na empresa que eu trabalhava, esse setor de frota tinha algumas atividades que ficavam dentro da operação e outras atividades ficavam dentro da controladoria. Entendi. Tá? Então, era meio assim que dividido. A minha parte, quando eu iniciei, foi no escopo operacional. Tá? Que é as atividades de levar o carro para a oficina, de inserir saldo num cartão. São as atividades mais rotineiras ali do gerenciamento de frotas. E eu fui aprendendo, fui aperfeiçoando. E passado 2 anos que eu estava no operacional, eu tive a oportunidade de estar migrando para a parte de controladoria. Tá? Então, eu deixei de ser ali um operacional e eu comecei a atuar mais na análise de relatório, na parte mais estratégica. Na compra de veículo, na venda de veículos, na questão de estar estudando, ou seja, questão de sistemas, qual o sistema que você vai estar implantando, participar de reuniões para ter tomada de decisão, qual fornecedor que a gente iria contratar naquela época. Então, eu tive, ou seja, dentro da minha carreira profissional em gerenciamento de frotas, eu falo que eu naveguei nos 3 escopos, tá? Quais são os 3, então? No escopo operacional, que são as atividades mais rotineiras, né? Aquelas que eu falei. No escopo analítico, onde você já começa a analisar relatório, fazer atividades mais estratégicas. E também no escopo de projetos. Tá? Eu também atuei nessa parte de escopo de projetos. O que eu chamo esse escopo de projetos? É você acompanhar, desde o início, a implantação de uma plataforma de abastecimento, tá? De manutenção, telemetria e rastreamento, gestão dedicada. Então, eu tive, ou seja, essa oportunidade de estar navegando nesses 3 escopos. E eu fui ganhando experiência, fui me aperfeiçoando, fui buscando informações e eu cheguei hoje no profissional que sou, assim, sou grato a
a essa trajetória que eu tive dentro da gestão de frotas, né? Porque muitas vezes não tem essa oportunidade, né, na carreira. Você já trafegou e, como se diz, surfou a onda de todas as possibilidades, Isso, né? então assim, eu passei nesses 3 escopos e te falo, Denis, que aprendi muito, sabe? Aprendi muito com os processos, com as pessoas, né? Com fornecedores. Então, assim, gerenciamento de frota é dinamismo, né? Eu friso muito também, assim, a característica de um gestor de frota eficiente. Ótimo assunto. Eu até iria questioná-lo mesmo. Quais são os requisitos necessários para que você tenha sucesso numa gestão de frota, principalmente de frotas grandes, né? Eu acredito que os desafios são para todos, né? Dos pequenos, dos médios e dos grandes, né? Então, o que eu posso falar, Denis, para o gestor de frotas ele ser um gestor eficiente, eu baseio isso num pilar, em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é a questão da política de frotas, tá? O gestor de frotas, ele tem que ter conhecimento da política de frotas na empresa onde ele atua. Inclusive implantar. Inclusive, ou seja, implantar, inclusive, ou seja, mudar algum processo que não esteja coerente com a operação, tá? Eu estou falando isso para que ele venha ser eficiente lá na empresa e venha atender o que realmente vai precisar dele ali na atuação do dia a dia. O segundo ponto, Denis, importante também, é questão de sistemas, tá? O gestor de frotas, ele tem que ter a percepção e fazer um mapeamento quais os sistemas que ele tem que fazer aquisição para que ele venha ter uma eficiência na frota. Por exemplo, a implantação da telemetria, a implantação de uma plataforma de gestão de abastecimento, de gestão de manutenção, uma checklist digital, tá? Então, eu falei aqui 2 pilares, né? Que o segundo tem diversos sistemas hoje de gerenciamento, o gestor de frotas ele tem que ter o conhecimento e a percepção para levar isso para a empresa, proposta para a empresa. Nós precisamos de fazer a aquisição desse sistema. O uso de tecnologia para melhoria contínua. Isso. Perfeito. Esse sistema, ou seja, vai nos ajudar nessas questões que nós estamos tendo aqui problema. E o terceiro ponto, Denis, que eu prezo muito por isso e eu acho isso muito importante, até as empresas avaliam muito isso, é a questão comportamental. Tá? O gestor de frotas ele tem que ser atuante em outras áreas. Tá? Ele tem que ser um bom comunicador, um bom articulador. Tá? Ele tem que ter um bom relacionamento pessoal com as pessoas, com os gerentes, até mesmo com os diretores, tá? Com os supervisores. Por quê? Ele precisa dessas pessoas para que venha ter uma gestão de frota eficiente. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou fazer uma política de frotas. Eu vou redigir um documento, ou seja, onde vai estar as questões, as regras de como a operação vai conduzir aquele veículo. Ele não pode descrever aquilo lá sozinho. Ele vai precisar de auxílio. Entendo. As pessoas da operação, gerente. Fez o documento, ou seja, ele vai ter que buscar aprovação na área jurídica. Então, ele vai ter que ir lá no jurídico, vai ter que apresentar esse documento. Então, o gestor de frota, para ele ser eficiente, ele tem que navegar bem nesses 3 pilares. Entendo. Essa é a minha visão, viu, Denis? Pode ser que outros gestores de frota queiram complementar outras questões, achem importante, mas essa é a visão que eu tenho, as fundamentais, as primordiais, sabe, no meu entendimento, contando com toda essa experiência minha que eu tive. Por exemplo, na empresa que eu passei, não a que eu atuo agora, eu cheguei lá, eu tive que fazer a política de frotas novamente. Eu cheguei, eu fiz um diagnóstico, eu identifiquei... Quantos veículos aproximadamente? 300 veículos. Uma empresa de grande Entre 200 e 300 veículos. Perfeito. Eu cheguei, fiz uma análise e descobri que a política de frotas ela estava fracionada em diversos documentos. Entendi. Então, isso dificultava o acesso aos condutores. Aí eu falei assim, não, gente, vamos mudar isso aqui. Eu trago uma proposta para que nós venhamos fazer
uma política de frotas num documento só consolidado, para facilitar para todo mundo. Então, para mim aprovar isso, eu não aprovei sozinho. Eu tive, ou seja, que pedir autorização para minha gerência, para coordenação, eu tive que navegar nas áreas, eu tive que ir no jurídico. Então, sim, foram diversas rodadas de reuniões em que você apresenta o documento. Não, João Paulo, esse processo aqui não ficou bom. Vamos fazer um alinhamento diferente. Então, o gestor de frotas ele tem que ser assim, porque se ele não conseguir navegar, ou seja, articular com a operação, ele vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Ter a habilidade de saber comunicar bem, Isso. ter proatividade de enxergar as melhorias contínuas que devem ser implantadas e, além disso, conectar com as pessoas corretas. Sim, né? sim. Para que os projetos avancem. Né? Sim, Eu vejo que pode ser que tenha dificuldades por ter que passar na mão de várias pessoas. Uma coisa é você materializar, outra coisa é você executar e colocar em prática, né? E realmente ter aquele projeto aprovado. Isso. Outra coisa importante também dentro da manutenção de frota, o gestor de frotas, ele vai negociar, vai precificar, ele vai ter que pedir, ou seja, auxílio para a área de compras. Então, em sinergia com a área de compras, ele vai precificar os fornecedores, ele vai ter que visitar esses fornecedores, conversar, ou seja, sobre o plano de preventiva e frisar isso, e frisar sobre a disponibilidade de frotas. Eu sou da empresa tal, eu estou aqui, o meu carro vai chegar para fazer manutenção, eu preciso que seja um atendimento VIP. Por quê? Eu não quero que afeta muito a minha disponibilidade de frota. Entendido. Se eu for fazer uma preventiva básica, trocar um óleo, alinhamento, balanceamento, esse carro tem que entrar pela manhã, à tarde, no máximo, eu já tenho que pegar ele aqui. Eu não tenho condições de deixar o carro aqui 2, 3 dias para fazer uma manutenção preventiva básica. Então, ou seja, isso é papel do gestor de frota com o fornecedor lá na ponta. Por quê? Se eu não me preocupo com a disponibilidade de frota, eu vou afetar o meu cliente interno. Inclusive, pegando um gancho dessas questões que você está comentando, o que você considera que são os principais desafios hoje para os gestores de frota nas operações logísticas? Olha, para a gestão de frotas, eu falo que é a disponibilidade de frota, tá? Principalmente em manutenções. Em manutenções, é importante. O porquê, Denis, a disponibilidade de frota? Eu tenho que negociar com o meu fornecedor para que ele venha fazer uma manutenção que seja num preço acessível, tá? Que tenha qualidade no serviço e nas peças, mas que seja também uma manutenção ágil. Tá? Eu não posso ficar muito tempo com o meu carro parado. Por quê? O veículo parado, ele é receita que a operação está perdendo. Esse é o principal desafio. É a principal, porque é o seguinte, o que os gestores deles, eles querem ver hoje, tá? Eles vê lá a linha de despesa, João, eu gastei aqui R$80 mil de manutenção. Só um exemplo, viu, pessoal? Cada empresa tem a sua despesa, né? E os seus números. Você, como gestor de frotas, você precisa apresentar para a sua gerência o que está dentro daqueles 80 mil. Entendi. Tá? O que foi de manutenção preventiva, o que foi de manutenção corretiva, sinistro, avaria. Então, assim, para isso ele precisa de sistema, ele precisa de inteligência, ele precisa de saber estratificar esses dados, fazer integração com sistemas. Então, o gestor de frotas ele tem que buscar isso. E no mercado hoje, Denis, você sabe, você tem uma empresa de tecnologia, existem diversos sistemas que traz essa facilidade hoje para o gestor de frota. Tá? E no meu caso, que estou no mercado de tecnologia, inclusive de gestão de frota, que é a Web Rota, inclusive, meu produtor, Master, coloca aí para nós uma das nossas patrocinadoras aqui desse episódio, Web Rota, o sistema mais moderno e integrado em gestão de frotas do Brasil, pessoal. Averigue lá e estamos à disposição para atendê-los. Mas, comentando sobre isso, João Paulo, o principal DNA que o mercado logístico busca, os gestores de frota, falando de tecnologia, realmente é integração dos indicadores, né? Praticidade para gerar os indicadores para fazer as melhores tomadas de decisões, né?
E realmente, manutenção e disponibilidade é um grande desafio para todos. E além da manutenção e a disponibilidade dos veículos para que eles estejam aptos para ser utilizados, o que você consideraria como grandes desafios? Então, Denis, hoje uma empresa que tem ali, que seja 10 veículos, que seja uma quantidade pouca de veículos, na minha visão como gestor de frotas, ela tem que ter um rastreamento, uma telemetria, tá? Com o objetivo de trazer segurança para o condutor, principalmente na questão de velocidade, tá? Porque através desse equipamento, você sabe, você pode fazer a estratificação dos relatórios para você ter a percepção qual que é a velocidade que o seu condutor está conduzindo o seu veículo, tá? Até pegando... Para que você venha analisar esses dados e você ter a percepção quais são os condutores que estão com excesso de velocidade, você chamar eles para uma conversa, sabe? Uma conversa orientativa, uma conversa ali no dia a dia mesmo. Ó, fulano, você precisa... feedback bem orientado, um feedback bem orientado, sabe? Ó, você precisa se atentar quanto à velocidade, porque a questão de acidente, né, Denis, ela traz um prejuízo, ou seja, para a pessoa mesmo, para o condutor, para a família, né, e também para a empresa, né? Quando acontece um sinistro, que tem você fica sem um veículo, sem um profissional na sua empresa. Então, isso é ruim. Então, assim, na minha visão, a telemetria e o rastreamento, ele é muito importante nas empresas, tá? Legal. E eu costumo dizer que você tocou num assunto aí, num indicador que, independentemente do tamanho da frota, todos possuem esse desafio quando tem veículos rodando aí na operação, que é excesso de velocidade, e ele precisa ser combatido. Sim. Porque a partir do excesso, se você combate o excesso de velocidade, a partir desse indicador sendo inibido, você tem um efeito dominó de economia, né, e o primeiro deles é preservar a vida. Isso. E aproveitando até uma questão, estamos no Maio Amarelo. Isso, estamos no Maio Amarelo. Coincidência aqui do nosso bate-papo. Exato, falando de frota. Quais são as ações que um bom gestor de frota, um gestor de frota eficiente, possa fazer, não só em maio, pelo bordão do Maio Amarelo, que é um momento de conscientização, mas que você entende que seja fundamental para as empresas que possuem veículos rodando? Então, Denis, até um exemplo aqui, quando eu iniciei minha carreira, tá, no gerenciamento de frotas. Foi um trabalho que nós fizemos, que foi muito elogiado, sabe, pela coordenação, pela empresa, pelos facilitadores na época. Primeira coisa que eu fiz, ou seja, eu fui no técnico de segurança, falei, vamos procurar uma autoescola, vamos fazer uma parceria para que a gente traga, ou seja, um treinamento de direção defensiva para os nossos condutores. Então, se nós elaboramos um projeto, tá? Desenhamos tudo, fizemos a reunião, eles aprovaram e nós conseguimos aqui em Uberlândia, essa autoescola que a gente fez essa parceria, ministrando treinamento de direção defensiva. Nós juntávamos ali a turma e discorria ali sobre os cuidados com o veículo, questão de excesso de velocidade, um material assim, simples, dinâmico, rápido, né? Porque assim, eu não posso também parar a operação para ficar ali o dia todo fazendo treinamento. Entendo. Mas foi um projeto, Denis, que eu até me recordo, sabe? Foi bem elogiado na época e assim, a gente colheu frutos, porque a gente viu e teve a percepção que o pessoal gostou e a gente, ou seja, conseguiu ver que os acidentes começou a diminuir. E outra questão que eu enxergo aqui nesse comentário, que inclusive muito produtivo. Para você que é dono de autoescola, já pensa aí, ó, faz um material de treinamento defensivo para as empresas que possuem frota. Olha que legal, já é um leque a mais que você pode explorar aí nos seus serviços, né? Isso. E que ajuda muito o frotista. Sim, e com principalmente certeza. Os gestores de frota. Muito agora, boa essa dica. Agora, uma outra ação também importante, Denis, é a checklist digital, tá? Perfeito. Caso o gestor de frota que está me ouvindo queira implantar, acredito que muitos gestores de frota já implantou isso em suas empresas, em suas operações. É importante você fazer a checagem do veículo. E de forma constante. De forma constante. Só igual, fazer a checagem, Denis, e as não conformidades, o condutor ele tem que cobrar do gestor de frotas.
e o gestor de frotas, em sinergia ali com o condutor, resolver as pendências da não conformidade. Porque não adianta também, Denis, eu fazer uma checagem do veículo, ver lá que os meus pneus não estão em condições de rodagem e continuar rodando no veículo. Então, assim, é uma sinergia, ou seja, entre o gestor de frota e o condutor, né? Que tem que ter essa percepção falando de segurança, né? Sim, concordo plenamente. E vai e vem o bate-papo, a gente volta em tecnologia. Usar a tecnologia realmente para que traga mais eficiência, produtividade Sim. E segurança. Inclusive, gostaria, são quantos anos de carreira como gestor de frota na área de logística? Então, eu comecei minha carreira em 2009, né, Denis? Me conta aí uma situação marcante que você teve nesses 16 anos de carreira. Então, desafios. Pode ser um projeto que você implantou, que foi um case mega de sucesso, ou um caso marcante que te impactou assim na sua trajetória. Então, um dos maiores desafios, Denis, até foi no início também, sabe? Era gestionar condutores de motocicleta. Foi um desafio muito grande, tá? Quando você fala gestionar, é direcionar. Isso, estar responsável por uma frota de motocicleta, né? Entendi. Porque, assim, são manutenções que a periodicidade é a cada 1.000 quilômetros, né? Então, você tinha que ficar muito atento referente a essas revisões, essas manutenções. E assim, acontecia acidentes que os condutores, eles machucavam, sabe? Às vezes ficava afastado. Então, era uma operação muito, assim... De risco. Muito de risco. Então... E educar o motociclista não é fácil. Não é fácil. Então... Com outra ação que eu fiz, ou seja, eu fiz uma parceria com um dos nossos fornecedores, fizemos um treinamento específico para condutor de motocicleta. Qual tipo de fornecedor? Para orientar. Poderia abrir? Foi a oficina que prestava serviço, a própria oficina. Falou, não, Paulo, eu tenho essa expertise aí, eu vou te ajudar nisso. Legal. Então, ele fez, juntamente com a esposa dele, esse treinamento. Então, assim, o pessoal gostou, absorveu. E depois que eu... Chamar essa galera para fazer essas videoaulas aqui no estúdio, sim, né? Acho que muita gente está precisando de multiplicar esse conhecimento, na verdade. Sim. E depois que eu saí, né, dessa empresa onde eu estava atuando, que atuei como gestor de motocicleta também, eles continuaram a operação de motos, né? Aí fez a aquisição de carro, por motivo de segurança, eles teve a percepção que precisavam de ter essa operação, mas conduzindo veículos. Entendi. E um desafio também grande, Denis, foi uma mobilização de frota, tá? A empresa iria iniciar um contrato bem relevante e nós tínhamos um prazo muito curto de preparar esses veículos para operação. Quando eu falo preparar, ou seja, colocar adesivos, colocar o porta-escada, né? Era uma empresa de telecom, fazer solicitação de cartões. Então, foi um período bem curto, ou seja, um prazo bem curto que deram para nós, vocês têm que entregar os carros até dia tal. Então, assim, foi uma pressão, foi um trabalho árduo, mas com a equipe que nós tínhamos na época, com as pessoas, a gente direcionou e a gente conseguiu romper e conseguiu fazer a entrega. Em média de quantos veículos nesse desafio aí? Foi em média de 35 veículos. Legal. E conta outra questão. Eu gostaria de saber de você quais são os pilares que você já comentou várias boas práticas, pode ser feito dentro da logística, de tecnologia e práticas realmente do dia a dia, mas coisas simples. Mesmo o pequeno frotista, fala assim, eu sou muito pequeno, eu não tenho condições de ter grandes investimentos, mas que é o básico do básico que você correlaciona que todos os frotistas deveriam ter essa proatividade de executar diante das suas frotas, seja ela de moto, de carro, caminhão, que seja fundamental. Com pouco investimento para ter resultado efetivo. Fundamental, ou seja, ele tem que controlar o combustível dele, que está lá naquele segundo pilar, né, que eu relatei lá, referente a sistemas, né, que entra em sistemas, que é controle de abastecimento, rastreamento e telemetria. Um controle de multas também eficiente hoje é importante, né? Hoje eu tenho, né, um controle de multas que o condutor, quando ele é notificado,
em 5 dias já chega a notificação no e-mail dele, né? Avisando que ele foi notificado. Isso é importante, porque ele não perde o prazo, né, de identificação, para não estar pagando a multa, né, administrativa. Então, é importante, o básico, ele ter um controle de abastecimento, um sistema de multas, tá? E a política de frotas. Porque sem a política de frotas, Denis, na minha visão, o gestor ele não consegue fazer a gestão de frotas como tem que ser feito. É a Bíblia do gestor. É a Bíblia do gestor e também da operação. E uma coisa importante também, Denis, que eu não citei aqui, que eu chamo de integração eficiente. Ah, legal. O que vem a ser essa integração eficiente? Quando chegam os novos colaboradores na empresa, quando chegam os novos motoristas, o gestor de frotas, ele tem que pedir uma oportunidade lá para o RH para bater um papo com esse pessoal, tá? E qual que vai ser esse bate-papo? Ele vai entregar a política de frotas para esses novos condutores. Né? Explicar detalhado, explicado. Aqui você vai estar entrando na empresa, você vai abastecer. Tem empresas, né, que tem os postos fixos, né? Ele tem que informar, aqui a gente tem uma negociação com o posto Shell aqui da esquina, você vai abastecer só nesse posto, porque lá nós temos um preço negociado. A cada 10 mil nós fazemos a manutenção preventiva do veículo, mas não espera chegar aos 10 mil. Com 9 mil, 9.500, já procura a gestão de frotas para fazer o agendamento, para nós não perdermos a garantia de motor. Então, essa integração eficiente, o gestor de frotas ele tem que ter esse espaço dentro da empresa. Inclusive, controle de combustível é uma preocupação de todos. Sim. E é extremamente desafiante. Quais são os principais pontos de observação que quem estiver controlando combustível deva ter? Então, o que acontece, Denis? As plataformas hoje, tá? Não vou citar aqui nome de empresa, tá? Ele tem os relatórios de abastecimentos restritivos, tá? Você é a favor sempre tem uma plataforma de controle. Sempre tem uma plataforma de controle. Quando tem o relatório de transações protegidas, de transações restritivas, né? Por mais que ele não trave o abastecimento lá no posto, ou seja, ele deixa o motorista abastecer, mesmo dando uma restrição, mas o gestor ele tem que analisar esses relatórios restritivos. Entendi. Porque dentro desses relatórios restritivos, pode ser que ele vai encontrar ali uma fraude, vai encontrar algo ali que... E que acontece. E que acontece. Tem algum caso que você pode comentar, sem citar nomes? Você já pegou alguma fraude assim que realmente você evidenciou com seu controle? Eu já evidenciei fraudes, tá? Várias, já né? Evidenciei. Você tá falando no plural. Já evidenciei, tá? Não sinto confortável, tá, em tá discorrendo aqui, né, o assunto, sim. Como foi, mas assim, foram fraudes grandes que a gente conseguiu detectar através de relatórios. De relatórios. De relatórios. E chegou ali na tomada de decisão necessária. Chegou na tomada de decisão necessária. Entendido. Perfeito. João Paulo, muito rico o nosso assunto. Inclusive, falar sobre logística, sobre frota, é algo muito extenso, né? A gente poderia ficar aqui várias horas falando, inclusive absorvendo o tamanho conhecimento que você tem. Mas eu gostaria que, para a gente finalizar, materializar aqui, partindo para o final aqui do nosso bate-papo, qual que é a recomendação principal que você daria para as novas pessoas que estão com intenção de fazer gestão de frota eficiente? Então, Denis, o que acontece? Eu já observei, já ouvi muitos relatos disso, tá? Essa função de gerenciamento de frotas, assistente, às vezes a pessoa cai ali de paraquedas. Às vezes a pessoa está em outro setor, chega um gestor, não, vem aqui cuidar da minha frota aqui. Se vira nos 30. Caso tenha alguém me ouvindo, ou seja, esteja nessa situação, o que eu vou aconselhar? Ele tem que procurar informações, tá? Ele tem que estudar, ele tem que começar a instigar, ou seja, os temas sobre gerenciamento de frotas, começar a fazer um diagnóstico. Se ele tiver dificuldade, pede ajuda para um colega que tem uma senioridade maior do que ele, para estar auxiliando ali, para fazer um mapeamento, para ver o que pode ser melhorado. Mas se ele estiver iniciando agora e caiu de paraquedas,
o conselho que eu dou, ele tem que buscar informações. Ele tem que correr atrás. Estudar nunca é demais. Isso. Conhecimento adquirido, ninguém te tira. Isso. E aproveitando aqui, Denis, o que acontece? Você falou sobre a questão que são muitos temas, né, correlacionados a gerenciamento de frotas. E eu estou com o objetivo, tá, de um projeto, tá? Ele já está esboçado, esse projeto, onde vai ter diversos temas, onde eu vou lançar o meu curso EAD, tá? Para os profissionais de frota, principalmente, ou seja, os iniciantes, tá? Nessa área, nesse setor, vai ter condições de estar aprendendo, ou seja, sobre gerenciamento de frotas com uma pessoa que realmente tenha experiência e vivenciou. E eu friso aqui, eu vivenciei os 3 escopos de gerenciamento de frota, desde o operacional, analítico e projetos. Tanto é que hoje, ou seja, eu me sinto satisfeito na empresa onde eu atuo, estou lá como coordenador de frotas, tá? E eu estou feliz, me sinto realizado, mas assim, foi uma trajetória, ou seja, de 16 anos, que eu busquei informações, né? Eu corri atrás, eu estudei, né? Então... E vivenciou. E eu vivenciei, né? E eu tinha como meta chegar onde eu estou hoje, né? E todo gestor que ele começa ali como assistente, ele tem que traçar suas metas como profissional. Ele tem que buscar informações, ele tem que estudar, tem que fazer curso, se capacitar, mostrar também para a sua gerência, para o seu diretor, o que você está fazendo, que está trazendo resultado para a empresa. E com isso, ou seja, vem o crescimento. Vem o crescimento. Para algumas pessoas vem rápido, para outras, ou seja, demora um pouco, mas assim, eu tenho a convicção comigo que tudo é o tempo de Deus na vida de cada profissional. Tenho certeza absoluta, inclusive parabenizo você pela sua trajetória, pelo seu conhecimento e pelo que você tem feito diferença em todos os lugares que você passou. E mais ainda, compartilhar esse conhecimento com todos, né? Isso é muito interessante. Tenho certeza que com esse projeto você vai conseguir colaborar e impactar a vida de muitas pessoas. Sim, com certeza. E assim, meu nome é João Paulo Santos de Oliveira. Caso alguém queira me procurar lá no LinkedIn para bater um papo, conversar, estou à disposição. Deixa o seu arroba aí também. Tirar as dúvidas, tá? Caso você tenha alguma dificuldade, caso você coincidiu de você estar iniciando agora na gestão de frotas, igual eu iniciei lá atrás, e queira conversar comigo, eu vou te dar o direcionamento que você vai fazer e eu tenho certeza que você vai se tornar um gestor de frotas eficiente e vai trazer resultado para a empresa e também para você. Muito bom, João Paulo. Mais uma vez quero agradecer sua presença e por ter compartilhado um pouco da sua história conosco. É isso aí. Inclusive, quero fazer uma chamada aqui para todos vocês. Quem ainda não nos segue, vai lá no Instagram, @Estúdio Fala Digital. Tem bastante conteúdo legal lá. E o que você precisar, você sentir aí que tem um projeto para que venha fazer uma gravação, uma edição, a gente tem uma equipe aqui qualificada para te atender. E além disso, compartilhar novamente, né, a iniciativa da Web Rota, um dos nossos patrocinadores, gestão de frota integrada, inclusive todas as soluções que você comentou aí, João, desde o rastreamento, checklist digital, a parte de roteirização, gestão de multas e impostos e integrações com abastecimento e pedágio. Uma plataforma moderna, completa, intuitiva e totalmente integrada. Conte conosco também para que a gente possa ajudá-los nos seus desafios logísticos. E vou me despedindo mais uma vez aqui de você. Muito obrigado por nos acompanhar e segue lá para ver mais conteúdos ricos como esse. E mais uma vez, muito obrigado, João. Obrigado você, Denis. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.